Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians. Nessa sexta-feira, Jesse Lingard foi anunciado oficialmente pelo Timão. Nesse corte aqui, algumas coisas vão estar desatualizadas porque foram da madrugada. Não vai ter a Lili nesse início de vídeo porque não falou nada no Corinthians agora no almoço. Então, mas eu deixei um cortezinho bem bacana para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Não veja a hora de ter jogo do Corinthians na quarta-feira que vem contra o Curitiba. Semana chata sem Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Jogo para o Corinthians apenas na próxima semana. Mas não tem moleza pra ninguém. A galera está ralando nos treinos e a direção se virando para contratar os reforços que o treinador pediu. Treino um pouco diferente aqui no CT Joaquim Grava, 30 minutinhos pra gente acompanhar de perto o trabalho do técnico Dorival Júnior e um clima bastante descontraído. Memphis Depay brincando com as lentes dos profissionais do Corinthians antes da bola rolar de fato, e você, torcedor corintiano, se prestar atenção, pode ver que as notícias são boas. Isso porque Yuri Alberto e Caio César também participaram normalmente das atividades, ainda em trabalho de transição, mas os dois devem voltar a ser relacionados para o próximo confronto do Corinthians na quarta-feira, no dia 11, na Arena Corinthians contra o Coritiba. Quem não apareceu foi Ranielli e Alan. Os dois seguem com trabalhos internos. O volante Ranielli, inclusive, passou por uma infiltração no joelho nesta terça-feira, mas também deve intensificar os trabalhos para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior na próxima semana no confronto contra o Coxa. Só que agora você deve estar me perguntando, e Lingard, cadê o meia atacante, o meia inglês que estava na Coreia do Sul? Ele apareceu, ele treinou? O negócio é o seguinte, ele ainda não possui o visto de trabalho, não pode trabalhar com os seus companheiros por hora, nem ser anunciado. Só que ele deu um gostinho já para o torcedor corintiano, acompanhou de longe tudo aquilo que acontecia, ficou sentado, por enquanto ainda sem trabalhar, até o Corinthians correr com estas burocracias e tirar o visto do meia inglês. Por hoje, estas são as notícias do Corinthians, diretamente aqui do CT Joaquim Grava, até porque o Dorival Júnior só volta com seu time a campo na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro. E antes da gente ir pro próximo corte, Jesse Lingard foi anunciado oficialmente pelo Corinthians, tem um videoclipe dele e tal, só que não vou passar aqui porque tem muita música, muito direito autoral. Quem quiser assistir no Corinthians TV tem tudo lá. O vídeo daqui pra frente, eles estão falando como se o Lingard não tivesse sido anunciado, porque são vídeos da madrugada, mas tá bem bacana a análise do pessoal sobre o reforço do Timão, Jesse Lingard. Bora pro próximo corte. Assunto agora, o Corinthians. Houve um treino aberto e a gente tem imagens pra colocar. Olha o Lingard aí. Olha ele aí, ó. Olha lá, da imagem do meu Timão, né? Não era pra ser visto. Então, ele não foi anunciado. Não foi anunciado. Mas tá lá pirilampo. E por que ele não foi anunciado? Porque o visto de trabalho dele não tá pronto. É uma questão de documentação, uma questão burocrática um pouco mais complexa. Então o Corinthians está esperando isso acontecer para ele poder ser registrado em CBF e ser anunciado como reforço. Vai vestir a camisa 77, alusão ao ano histórico do Corinthians. Só que hoje foi um treino aberto, o que é raridade. No nosso tempo de repórter era super comum, hoje é raridade, e o Lingard apareceu lá num campo mais distante, mas os celulares e as câmeras da turma hoje têm um zoom potente, e aí flagraram, meio que sem querer, o habilidoso Jesse Lingard petecando bola no CT Joaquim Grava. Agora a gente vai falar de uma contratação que eu não sei muito bem o que esperar. Talvez o scout do Corinthians tenha mandado muito bem. Jesse Lingard, depois de Memphis Depay, Jesse Lingard é o novo jogador do Corinthians. Hoje, em treino aberto à imprensa, foi possível acompanhar os treinamentos do inglês ali, que não foi anunciado ainda. Queimamos aí o anúncio do Corinthians, o anúncio oficial deve ocorrer muito provavelmente amanhã. E Jesse Lingard reforça o elenco. O Dorival queria um elenco mais recheado. Chegou uma estrela, dá pra dizer assim, né, Elton Serra? Uma estrela. Aí eu te pergunto, vamos lá, é uma incógnita o que será Jesse Lingard no Corinthians, pois ele vem do mercado de futebol alternativo, estava jogando na Coreia do Sul nos últimos 2 anos, números bons, mas é o futebol sul-coreano. A Liga Brasileira é muito, 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 muito mais forte. Como esperar? Você acha que chega com pompa e circunstância, assim como chegou o Memphis Depay? Ou você olha com um olhar um pouco mais desconfiado por estar vindo de uma liga um pouco mais fraquinha? Como você enxerga Jesse Lingard no Corinthians, Elton Serra?
Bom, eu até conversando com amigos sobre isso, né? Primeiro, essa imagem aí, se o Corinthians faz um treino aberto e o cara tá treinando, não tem jeito, vai ser filmado. É isso. E é isso que acontece mesmo, né? A gente já vê ele com a camisa do Corinthians, já vazou ele fazendo ação de marketing pro anúncio dele, já sabe que a camisa é 77, enfim, tem muita coisa que a gente sabe do Jesse Lingard no Corinthians. Sobre o desempenho dele, fica uma incógnita pelo presente. A gente sabe o que ele já apresentou na carreira. Já foi jogador de seleção, né? Jogou no Manchester United, no momento de transição ali do Alex Ferguson, jogador vindo da base, né, do United. Jogou com o Memphis, inclusive, no próprio Manchester United. Perdeu espaço, foi jogar no West Ham, depois jogou no Nottingham Forest e aí acabou indo pro mercado asiático, inclusive a contragosto dos ingleses, né? Os ingleses até falavam que ele tinha espaço ainda em clubes da Premier League. Então é um jogador que, pela passagem dele no futebol coreano, e vários jogadores brasileiros vieram do mercado asiático para jogar no Brasil. E a gente viu que precisou de tempo, obviamente, de adaptação. Ele vai precisar de um pouco mais de questão física, de adaptação ao futebol brasileiro como um todo, e nessa questão também de língua, tudo isso para ele vai influenciar. Eu acho que em médio prazo pode render, porque é um jogador que ainda fisicamente apresenta algo interessante, tem 33 anos, é um cara que mudou o seu posicionamento, antes era um ponta, agora muitas vezes tem jogado como meia ou como segundo atacante. Eu acho que pode render para a equipe do Corinthians sim, Johnny. E você sabe que eu já fiz o JL, já fiz no passado, tá? Já tá foto aqui, não sei se vai aparecer, mas eu já fiz o JL, pô, aqui, ó. Ah, não vai aparecer, não, capaz, né? sabe muito. 2019, no Old Trafford, ele era jogador do Manchester United e tive a oportunidade de vê-lo, inclusive de perto, né, na saída ali do Teve gol dele? Estádio no Old Trafford. Era um outro momento, mas o JL já fiz, né, por outro clube, mas eu acho que Elton Serra vai voltar a fazer o JL em breve aqui no futebol brasileiro, quem sabe, né? Vamos ver. Seguinte, Fã de Esportes, vamos conferir na tela agora os jogos do Corinthians em março. Afinal, foi eliminado pelo Novo Horizontino e vai ter um tempinho agora para conseguir trabalhar. Afinal, em fevereiro, Elton Serra, o Corinthians jogou bola, viu? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 partidas disputadas no mês 2 e agora em março o Corinthians volta a campo contra o Curitiba, depois pega o Santos, a Chapecoense e o Flamengo, são 4 jogos. Isso dá margem para Jesse Lingard muito provavelmente se ambientar ao futebol brasileiro e para o Dorival também conseguir trabalhar um pouco mais, afinal o Corinthians mal teve pré-temporada, né? Caramba, 4 jogos num... Aí ele já chega se sentindo na Europa, né? Porque o cara chega no Brasil e diz, nossa, parece a Europa, pô. Parece a Europa. É disso que vocês reclamam? 4 jogos no mês. Então, a adaptação dele vai ser fácil, porque, pô, já diminui o calor em São Paulo. Já vai saindo do verão. Aí o cara já tem uma temperatura mais amena. Aí pega 4 jogos no mês de março. Então ele, pô, aqui é igual a Europa. Mas depois o bicho pega, viu, Lingard? Já passou a data FIFA, esquece. Vai ser uma intensidade até a Copa do Mundo. Vai ajudar o Corinthians, vai ajudar ele também. Eu acho que é importante para todos, e não só o Corinthians, né? Eu acho que os principais clubes do futebol brasileiro que viveram essa maratona, e principalmente esses que chegaram mais à final dos seus estaduais, já tem a equipe de Série B, por exemplo, disputando a Copa do Brasil, né? As fases preliminares da Copa do Brasil. Caso de Bahia e Botafogo, né? Fase preliminar de Conmebol Libertadores. Então, para essas equipes, março vai ser um pouco mais... não tranquilo, né, mas menos intenso, dado janeiro e fevereiro. Acho que pode favorecer, sim, o Corinthians, o próprio Dorival, né, o departamento médico do Corinthians, físico, para recuperar alguns jogadores, e também o próprio Jesse Lingard, que chega aí para tentar acelerar a sua adaptação ao futebol brasileiro. Trabalha, Dorival. Agora falar do Timão porque aquela pausa, né? Então a gente vai acompanhando os treinamentos, o trabalho do Dorival, visando essa retomada aí no Campeonato Brasileiro. O Jesse Lingard, o reforço inglês, que ainda não foi anunciado por conta de questões burocráticas, né, de documentação, a gente já falou sobre isso nos últimos vídeos, né? Então a grande novidade é que ele já tinha aparecido no CT Joaquim Grava, na parte interna, trabalhando, fazendo um trabalho de força e tudo mais. Ele não joga há algum tempo, então vai demandar também
também da parte física a sua estreia, né, para que a gente possa vê-lo em campo. Mas o que acontece é que normalmente, antes do jogador estar em campo ou nos treinamentos, né, a gente já viu isso acontecer, né? Vocês lembram do Mateuzinho, quando não tinha sido anunciado ainda, aí ele estava treinando normalmente no CT Joaquim Grava, e depois o Flamengo, por conta da negociação, né, que naquela época não funcionou, ele teve que voltar para o Flamengo, para o Rio de Janeiro, e aí só depois o Corinthians adquiriu ele em definitivo, que ele retornou. Então, às vezes acontece, né, esse tipo de coisa, mas não é muito comum, né? Normalmente há o anúncio para que depois o jogador seja flagrado com a camisa de treino, já treinando com os demais companheiros, aquela coisa toda. Acontece que ele também não está treinando ainda com o grupo, mas ele foi flagrado já em campo, fazendo alguns trabalhos com bola ali de forma individual. Por quê? Porque também o que aconteceu nessa quinta-feira foi um treino aberto. Então parte da imprensa pôde acompanhar esse treinamento e vislumbrar algumas coisas, algumas notícias e tudo mais, entre elas a do Jesse Lingard lá num cantinho, lá trabalhando com bola, fazendo alguns exercícios, já indo para o campo com o uniforme de treino do Corinthians. Então essa é a grande novidade. O Corinthians ainda aguarda a documentação para que possa anunciar o meia atacante inglês, e aí a gente vai saber nos próximos dias como é que está essa resposta física dele, né? Para que a gente possa ver quando que ele pode estrear. Inclusive, aí é só uma suspeita. No material divulgado pela Corinthians TV e também nos materiais que os portais conseguiram fazer, o Memphis Depay, ele aparece no campo com uma câmera e um equipamento de vídeo e tal. Acho que ele deve ter introduzido, né, o Lingard na resenha e tudo mais, deve ter algum conteúdo específico nesse sentido em que o Memphis participa, mas é só uma suspeita ali porque eles não fizeram questão de esconder, né, o Memphis também ajudando, né, a parte do marketing. Pô, esse Memphis aí, o cara contrata, o cara faz gol, o cara trabalha na Corinthians TV, tem que justificar o salário, né? Brincadeiras à parte. Falando de outro cara que é bem conhecido do Memphis, é o Zakaria Labiad, o marroquino, que na verdade é holandês de nascença, né? Neerlandês, e agora é naturalizado marroquino, né? E que agora está no Corinthians, o meia que já está treinando, esse sim, num processo bem avançado. Ele está participando de todos os treinamentos, está tendo uma boa resposta física, e cara, não existe mais não existe mais porquê não relacionar o Zakaria na próxima quarta-feira. A gente está falando de quase uma semana para frente. E ele já está participando de todas as sessões de treino. Ou seja, ele está treinando normalmente, tem uma condição física boa, agora ele precisa pegar ritmo de jogo. Ritmo de treino ele já tem. E ritmo de jogo você não adquire, obviamente, começando como titular e jogando a primeira partida 90 minutos. Não é assim que funciona. Mas ele pode muito bem ser relacionado, até para já sentir o gostinho de uma Neoquímica Arena, né, com 40 mil torcedores, como é de praxe, né? Depois de 11 dias sem o Timão em campo, tenho certeza, a Fiel vai estar lá, mais ou menos nessa média de público, e ele vai poder sentir como é um jogo do Corinthians na arena, e creio que dá para colocar uns minutinhos até para a gente poder ver um pouco mais, ver um pouco do Zakaria Labiad aqui, ver como é que ele vai se encaixar nesse time. Então, assim, a expectativa é essa, gente, porque ele mesmo na sua entrevista, ele tinha falado na outra semana, né, que seria mais ou menos no final dessa semana. Então, assim, a tendência é que o Corinthians, que teve essa pausa, aproveitou para intensificar os treinamentos, e o Zakaria Labiad deve estar em campo cada vez mais próximo disso na próxima quarta-feira. Quem também eu acho que vai estar inevitavelmente é o Yuri Alberto. A gente falava sobre isso, né? Cara, se o Corinthians estivesse na final do Paulista, ele jogava domingo com certeza. Não sei nem se não jogava esse primeiro da quarta-feira, porque ele já está em campo, está treinando, está fazendo as atividades com os demais companheiros, não de forma integral, né? O treino teve duas partes, teve uma segunda parte que ele e o Caio César, eles não participaram. Mas assim, eles estão em tese, dentro da transição física. Então, você não precisa acelerar processos agora, porque você tem, como eu disse, quase uma semana para o jogo contra o Coxa. Até lá, o Yuri vai estar na sua plenitude. Esse sim pode até começar como titular, dependendo da condição, porque você não precisa testar o Yuri, ele não tem questão de adaptação. Se ele estiver bem fisicamente, ele começa o jogo sem problema nenhum. E o Caio César acaba se tornando uma arma importante aí, né? Seja para segundo tempo, para começar, se for o caso, acho que não. Mas enfim, esse também vai ser um bom reforço. Acho que é um menino que logo na sua chegada já mostrou qualidade,
né? Ele dá assistência para o gol do Yuri na Supercopa contra o Flamengo, entra bem naquele jogo, entrou bem nas outras partidas também que ele teve oportunidade, mas aí logo machucou, então é um escape de velocidade que o Corinthians não tem, né? Muito habilidoso, jogador inteligente, então acho que ele vai ajudar muito também. As ausências foram além dos outros lesionados, né? O Matheus Pereira, por exemplo, o lateral Hugo, o Alan, que ficou na parte interna do CT, assim, né? A assessoria não explicou muito bem, né? Mas às vezes o cara tem que fazer um trabalho de força, aquela coisa toda. E o Ranieri, vem a informação de que ele perdeu as últimas sessões de treinamento por conta de uma infiltração no tornozelo esquerdo. E que ele já vinha jogando no sacrifício, aquela coisa toda, o Dorival já falou sobre isso. E aí justifica, né? Ou pelo menos explica por que o Ranieri caiu tanto nos últimos jogos. Você sabe que eu sou admirador do futebol dele. Acho que o Ranieri da posição dos melhores do Brasil, de verdade. Acho que o Corinthians Prime tem o Ranieri à frente da defesa, não improvisado como terceiro zagueiro, como muitas vezes o Dorival faz, por uma condição pontual de jogo. Mas ele à frente da defesa ali, eu acho ele muito bom. Quando ele tá... Porque ele é um cara muito físico, né? Ele depende muito do físico. Então, obviamente, você tem um Matheus Pereira que chegou muito bem, você tem um Alan que pode fazer essa função também, mas eu acho que dá para você ter um complemento aí, né? O Ranieri e Alan, eu acho que são um bom complemento de meio campo. E o Ranieri, nos grandes momentos do Corinthians, do ano passado para cá, ou até mesmo de 2024, ele teve presente, cara. Então, assim... eu tava estranhando e tava colocando na parte física, mas no sentido de desgaste, né? Eu tava falando, caramba, esses jogos aí sequenciais, e o Ranieri tava jogando vários, né? Mesmo que o Dorival controlasse a minutagem, ele tava atuando em todos os jogos. E eu pensava comigo, cara, não é possível, tem alguma coisa aí, porque... Não é normal, o Ranieri, até porque a parte física dele sempre foi muito forte, né? E ele é um cara que se entrega muito pro jogo. E ele começou a cometer erros bobos, assim. E aí, quando o teu físico não tá bem, você não consegue ter a sua plenitude técnica, né? Uma questão complementa a outra. Então, agora se justifica, né? Quando ele tava já no sacrifício, que ele precisou infiltrar, tava com algum problema crônico ali no tornozelo, então tomara que ele volte só 100% mesmo, porque o Matheus Pereira também machucou, né? Então, dentro da necessidade, o Dorival teve que escalar o Ranieri. Que ele volte a pleno aí, porque eu acho que é um cara que ainda pode ajudar muito o Corinthians. São essas as informações, rapaziada. A gente vai tentando apurar aí tudo que está acontecendo no Timão nesses dias, meio que de sabáticos, né? Num período sabático aí, né? De reflexão, né? Porque o restante da temporada promete. Tem Libertadores pela frente, Brasileirão, que eu tô achando que o Corinthians pode conquistar bons números esse ano, e uma Copa do Brasil para defender o título. Muita coisa para acontecer, muita água para rolar. Então isso é o Jesse Lingard anunciado oficialmente pelo Corinthians. Como eu falei, os vídeos ali dos cortes são da madrugada, então os caras não tinham informação ainda que ia ser anunciado oficialmente hoje. Eu também procurei não passar imagens tal do trailer, do videoclipe, sei lá, da apresentação dele lá na Neoquímica Arena, tal. Apareceu até aquele craquito Neto. Mas é porque tem muita música, muito direito autoral. Normalmente esses vídeos do Corinthians TV costumam dar direito autoral, não afeta o canal, mas prefiro evitar. Normalmente a gente posta coletiva, que é da Corinthians TV, é normal, de boa, mas isso daí eu deixei passar. Mas quem quiser assistir é só lá no Corinthians TV, deixar o like lá pra ajudar o Timão. Então é isso, depois aí de algum tempo, a mídia já tava fazendo piadinha, não sei o que lá, contratou, o cara tá treinando lá sem ser anunciado. A gente sabe, né, que a mídia é bem maldosa quando se trata de Corinthians. Se fosse no Flamengo, tava tudo lindo, maravilhoso, se fosse lá na porcada, tava tudo lindo, maravilhoso, mas como foi no Corinthians, foi nem culpa do Corinthians, que é só visto de trabalho, demanda tempo mesmo, até que foi rápido, mano. Então é isso. E será que ele já estreia semana que vem contra o Curitiba? Eu deixaria no banco ali. Deixa ele jogar uns 20 minutinhos, 15 minutos. E eu tava vendo os gols dele nesse último clube que ele jogou na Coreia. Cara, batedor de pênalti nato, né? Bate muito bem de fora da área. A gente conhece ele habilidoso e tal. Não tem a mesma explosão que ele tinha na época do Manchester United. Só que era um jogador que ainda o inglês queria na Premier League, pelo que eu tava vendo, cara. Os caras estavam se lamentando de perder ele pro Corinthians. Parece que o West Ham tentou fazer uma sondagem. Então, olha o nível do jogador que veio jogar no Coringão, mano.
a mídia antes fica enlouquecida, cara. É engraçado que todo mundo pode contratar o Santos, devendo não sei quanto contrata aí, Atlético Mineiro devendo 2 bilhões, contratando a rodo, ninguém fala nada. Mas é isso aí, a gente sabe que o Coringão é gigante, o Coringão gera mídia, e os caras não aguentam, né? Os caras ficam mordidos. Então deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Tchau, valeu, é nóis.